Salve galera universitária do YouTube, aqui quem fala é o professor Rafael Barbosa e hoje eu estou trazendo para vocês mais uma aula papocada do nosso canal, que é uma aula sobre ligações químicas com ênfase na ligação química covalente, beleza? Então não esquece de se inscrever no canal, dá o joinha para ajudar na divulgação dos vídeos, compartilha com a galera e vamos nessa. Ligação química covalente. Então olha só, ligação covalente ou ligação molecular. A principal característica dessa ligação, diferente das ligações iônicas, é que essa ligação química aí, ela vai ocorrer com o compartilhamento de elétrons entre dois átomos ligantes e várias outras particularidades que essa ligação química tem. Então vai acontecer entre elementos da família 5, 4, 5, 6 e 7A, que são os ametais, semimetais e hidrogênio. Beleza? Então toda vez que você encontrar hidrogênio e carbono é uma dica legal. Esse composto é covalente, beleza? Os pares de elétrons compartilhados são contados para os dois átomos ligantes. Como assim? A gente vê já. Existem diversos tipos de ligações covalentes. A gente vai destacar aquelas que são mais essenciais e principais para vocês. Então olha só, ligação covalente normal é quando cada um dos átomos contribui na ligação com um par de elétrons. Exemplo, vamos considerar o elemento hidrogênio para formar substância simples H2. Então o hidrogênio tem número atômico 1, distribuição eletrônica 1s1. Esse hidrogênio vai se ligar a outro hidrogênio, vão se tornar estáveis porque eles vão obedecer à regra do dueto, né? Vão ter a mesma conformação do gás hélio. E as ligações covalentes, elas nos permitem ter três formas básicas: a fórmula eletrônica, a fórmula estrutural, em que o par de elétrons é representado apenas por um tracinho, e a minha fórmula molecular, né? Que é quando eu coloco o elemento e o número de elementos que compõem aquela molécula, que eu chamo de fórmula molecular. Outro exemplo, se eu pegar aqui o nitrogênio, né? Ou formando substância simples, no caso o N2. O nitrogênio tem 5 elétrons na última camada, consequentemente vai fazer 5 ligações. Então ele vai compartilhar 3 elétrons com outro átomo de nitrogênio. Eu vou ter a fórmula eletrônica, vou ter a fórmula molecular, em que cada par de elétrons vai ser representado por um tracinho, e vou ter a fórmula estrutural, em que cada par de elétrons vai ser representado por um traço, e vou ter a fórmula molecular, em que eu tenho a sigla do elemento, no caso nitrogênio N, e o número de elementos ligantes, que no caso é o 2, nitrogênio 2. Então, se a gente considerar aqui outro exemplo, a molécula de água, né? Nossa molécula de água aí tão importante na nossa vida. Então, ela também é composta por ligações covalentes normais, em que o oxigênio tem 6 elétrons na última camada, o hidrogênio tem 1. Se você perceber, se esse oxigênio se ligar apenas com esse hidrogênio aí, ele não ganha estabilidade. Ele precisa se ligar a outro elemento químico, que nesse caso é o outro hidrogênio. Esse outro hidrogênio ligado vai dar estabilidade ao oxigênio e vão se tornar estáveis os dois hidrogênios. Então tem a fórmula eletrônica, em que eu represento todos os elétrons da camada de valência. Tem uma fórmula estrutural plana, que é aquela que eu substituo as bolinhas, né, que representam os elétrons por tracinhos. Então cada par de elétron vai ser um tracinho. E tenho também a fórmula molecular, no caso H2O. O H vem primeiro porque ele é mais eletropositivo em relação ao oxigênio. Então primeiro os que têm carga positiva entre aspas, nesse caso o hidrogênio tem carga parcial positiva e o oxigênio tem carga parcial negativa. Beleza? Um outro tipo de ligação covalente, mas que está entrando em desuso essa nomenclatura, é a ligação covalente dativa, também chamada de coordenada. Você vai perceber que átomos que possuem pares de elétrons não ligantes, eles podem ceder esses pares de elétrons não ligantes, fazendo com que outros átomos peguem esses elétrons e compartilhem, se tornando estáveis. Vou demonstrar aqui para você, que é o dióxido de enxofre. Para quem não sabe, dióxido de enxofre é muito importante na formação de chuva ácida, por formar o ácido sulfúrico quando em contato com a água, beleza? Então olha só, o enxofre tem 6 elétrons na camada de valência, enquanto o oxigênio também tem 6. Teoricamente, se eu fizesse só o SO, né, o monóxido de enxofre, ele seria estável. Sim, seria estável, porém, eu posso fazer com que esse enxofre, que tem par de elétrons livres, faça uma ligação covalente dativa com outro oxigênio. E aí, essa ligação pode ser representada também de 3 formas: pela fórmula eletrônica, pela fórmula estrutural, quando o par de elétron que participa da ligação coordenada, ele é representado por uma seta, que é a fórmula estrutural, e a fórmula molecular, sempre obedecendo a ordem de eletronegatividade. Como o enxofre é menos eletronegativo do que o oxigênio, obviamente ele vem no começo, beleza?
Então existem algumas situações em que determinados átomos eles desobedecem às regras a regra do octeto. Vamos citar aqui alguns exemplos, né? Existem moléculas que ficam estáveis com menos de 8 elétrons na última camada. Exemplo aqui o berílio, né? O berílio ele pode ser na forma do seu hidreto, que no caso é o berílio H2, né? O hidreto de berílio, que ele fica estável não com 2 e sim com 4 elétrons na última camada. Então eu também tenho 3 formas de representar essa ligação: através da ligação, através da fórmula eletrônica, através da fórmula estrutural, além de eu poder representar através da sua fórmula molecular. Outro exemplo, né? O trifluoreto de boro. Então eu tenho 3 fluoros ligados a um boro, em que o boro, se você observar, ele vai ficar estável com 6 elétrons na camada de valência, diferentemente dos outros átomos que se tornam estáveis com 2 ou com 8 elétrons. Lembrando, pessoal, que aqui são exemplos conhecidos, são exemplos já tabelados, ok? Vamos lá. O boro ficou estável com 6 elétrons na camada de valência. E também existem aqueles átomos que ficam estáveis com mais de 8 elétrons. Exemplo, o hexafluoreto de enxofre, em que o enxofre vai ficar estável com mais de 8 elétrons. Nesse caso, 2, 4, 8, 2, 4, 6, 12 elétrons na camada de valência. Pode. Se você observar, o enxofre, quando ele forma suas ligações, ele tem 6 elétrons. Mas aí ele vai ter outros elétrons disponíveis que podem fazer com determinados elementos específicos uma ligação covalente dativa, que é justamente a desobediência à regra do octeto. Então o enxofre ficou estável com 12 elétrons na camada de valência. Outro exemplo importante aqui que você pode ver é o pentacloreto de fósforo, que também tem essa característica de ficar estável com mais de 8 elétrons na última camada. Nesse caso, 10 elétrons na camada de valência. Então, olha só, alguns átomos eles podem ficar com um número ímpar de elétrons na camada de valência. Por exemplo, o nitrogênio, quando ele faz o dióxido de nitrogênio, né, o NO2, ele vai ter sua estabilidade não com 8 elétrons, e sim com 7 elétrons, né? Então ele fica estável com 7 elétrons, e aí você vê a representação de uma ligação dativa, beleza? Então o nitrogênio ficou estável com 7 elétrons. E os gases nobres que podem formar alguns compostos específicos, como é o caso de difluoreto de xenônio, tetrafluoreto de xenônio. Então esses compostos eles são sintetizados em laboratórios, eles não são produzidos naturalmente, e eles podem ocorrer com gases nobres e gases nobres específicos, que são átomos grandes, certo? Que tem várias camadas, várias estruturas de valência. Beleza? Então é isso. Eu agradeço por você ter assistido até aqui. Dá like no vídeo, compartilhe nas redes sociais, se inscreve no canal. Valeu, é isso e falou!